Todo mundo queria ela, mas ela morreu sozinha. Marilyn Monroe era o rosto mais desejado do mundo, o mais observado, o mais imitado, mas isso nunca significou proteção, porque quanto mais pessoas olhavam para ela, menos alguém realmente via o que estava acontecendo. Ela estava no topo, rodeada por gente, rodeada por atenção, rodeada por desejo, e ainda assim, completamente sozinha. Mas isso ainda não era o pior, porque o que destruiu ela não foi um único momento, foi algo muito mais perigoso, um processo lento, silencioso, quase invisível. E quando finalmente ficou claro, já não havia mais nada para salvar, porque a imagem continuava perfeita, mesmo quando a realidade já estava quebrando por dentro. E o que aconteceu nas últimas horas da vida dela ainda levanta perguntas que ninguém conseguiu responder completamente. Anos depois, a versão oficial já estava definida. Simples, direta, encerrada. Disseram que foi uma overdose, um fim solitário, sem mistério, sem complicação. Mas isso nunca foi suficiente, porque havia detalhes que não encaixavam. Pessoas que estavam próximas demais e disseram coisas diferentes, relatos que mudavam, versões que não eram exatamente iguais e, principalmente, um silêncio estranho em torno de tudo. Porque quando algo realmente é simples, não precisa de tantas explicações, mas naquele caso, precisou. E quanto mais explicavam, mais dúvidas surgiam. Mas isso ainda não era o mais inquietante. O mais inquietante é que tudo aconteceu rápido demais. Horas antes, ela ainda falava com pessoas, ainda fazia planos, ainda parecia presente. E então, de repente, acabou. Sem aviso, sem transição, sem tempo para entender. E isso levanta uma pergunta difícil de ignorar. Se tudo foi exatamente como disseram, por que ainda parece que falta alguma coisa? Antes de existir o nome, existia apenas uma menina, sem fama, sem atenção, sem nada que lembrasse o que ela se tornaria depois. Marilyn Monroe não nasceu sendo desejada. Ela nasceu sendo ignorada. O nome dela não era Marilyn, era Norma Jean. E desde o começo, nada foi estável. A mãe lutava com problemas mentais, ausente, imprevisível. E isso criou um ambiente onde segurança nunca existiu. No começo, eram pequenas ausências. Depois, abandono. E então, mudanças constantes. Casas diferentes, pessoas diferentes, regras diferentes. Nada durava. Nada era fixo. E quando nada é fixo, você aprende cedo demais a não se apegar. Mas isso ainda não era o pior, porque não era só sobre falta de estabilidade, era sobre falta de presença, falta de alguém que realmente estivesse ali. E isso cria algo que não aparece por fora, mas cresce por dentro, a necessidade de ser vista, de ser notada, de ser escolhida, porque quando você cresce sem isso, você passa a buscar em qualquer lugar. E isso molda tudo. Com o tempo, ela começou a entender algo, que a atenção tinha valor, que ser percebida mudava a forma como as pessoas reagiam. E, aos poucos, isso deixou de ser apenas algo natural e virou estratégia. Mas estratégia não resolve o que vem antes. Ela pode atrair pessoas, mas não preenche o vazio. E esse vazio continuou, mesmo quando a vida começou a mudar, mesmo quando as oportunidades apareceram, mesmo quando ela começou a se aproximar de algo maior. Porque o problema nunca foi o que estava do lado de fora. Sempre foi o que começou muito antes. E isso não desaparece, ele só se adapta e cresce junto com você, até chegar em um ponto em que ninguém mais vê, mas você ainda sente. E foi exatamente isso que ela levou com ela, até o fim. No começo parecia uma oportunidade, uma saída, uma forma de finalmente ser vista. Mas não era tão simples. Quando Marilyn Monroe entrou em Hollywood, ela não entrou como ela mesma. Ela entrou como algo que precisava ser criado, moldado, ajustado. Porque naquele mundo, você não é aceito como é. Você é transformado. O nome mudou. O cabelo mudou. A voz mudou. O jeito de andar.
de falar, de sorrir. Tudo foi ajustado, tudo foi pensado, tudo foi controlado. E pouco a pouco, Norma Jean começou a desaparecer. E no lugar dela surgiu Marilyn Monroe, uma versão perfeita, desejada, impecável, mas construída. E isso tem um preço, porque quando você se torna uma imagem, você deixa de ser uma pessoa. E imagens não têm espaço para falhas, não têm espaço para fraqueza, não têm espaço para a realidade. Mas isso ainda não era o pior. O pior era que quanto mais ela crescia, mais presa ela ficava, porque o sucesso veio, rápido, intenso, incontrolável. Ela virou o centro, o foco, o padrão. E isso parecia bom, mas não era liberdade, era dependência, dependência de contratos, de estúdios, de decisões que não eram dela, de um sistema que lucrava com cada detalhe da imagem que ela projetava. E quanto mais valiosa ela se tornava, menos controle ela tinha. Porque naquele ponto, ela já não pertencia só a ela mesma. Ela pertencia àquilo que criaram. E isso cria uma divisão difícil de sustentar. De um lado, a imagem perfeita. Do outro, a pessoa real. E essas duas coisas raramente conseguem coexistir por muito tempo. Mas isso ainda não era o pior, porque havia algo que o público nunca via: a pressão, a cobrança, a necessidade constante de ser exatamente aquilo que esperavam. Sempre, sem falhar, sem parar, sem escapar. E isso não quebra de uma vez. Isso desgasta, aos poucos, em silêncio, até que chega um ponto em que manter a imagem custa mais do que viver. Mas nesse tipo de sistema, parar não é uma opção. Porque quando você deixa de funcionar, você deixa de ser útil. E quando deixa de ser útil, você é substituído. E isso, ninguém diz. Mas todo mundo sabe. No começo, parecia que tudo finalmente tinha dado certo. O reconhecimento veio. Os papéis começaram a aparecer. O nome dela começou a circular. E, de repente, Marilyn Monroe não era mais apenas mais uma. Ela era o centro. A mais desejada, a mais comentada, a mais fotografada. E isso parecia vitória. Mas não era. Porque o tipo de sucesso que ela conquistou não veio com controle. Veio com expectativa. E expectativa é algo que nunca para de crescer. No início, eram apenas olhares. Depois, atenção constante. E então, pressão. Mas isso ainda não era o pior. O pior era que o que tornava ela famosa não era quem ela era. Era o que esperavam que ela fosse. A imagem, o símbolo, a fantasia. E isso cria uma armadilha. Porque quanto mais você entrega isso, mais precisa continuar entregando. E chega um ponto em que você já não pode sair. Mas ela tentou. Tentou ser levada a sério. Tentou mudar a forma como era vista. Tentou escolher papéis diferentes. Mas o sistema não queria isso. Porque aquilo que ela representava já estava definido. E mudar isso era arriscado demais. Para eles. Mas necessário para ela. E é aí que o conflito começa. Porque de um lado, o mundo queria mais da mesma imagem. Do outro, ela queria ser algo além disso. Mas isso não é uma mudança simples, porque quando sua identidade vira produto, qualquer tentativa de mudança vira ameaça. E ameaças são controladas ou eliminadas. Mas isso ainda não era o pior, porque enquanto tudo isso acontecia por fora, por dentro, algo começava a falhar. O ritmo, a pressão, a necessidade constante de corresponder. Tudo isso começou a cobrar um preço. Atrasos, dificuldades, cansaço. Mas não era apenas físico, era mental. E isso não aparece nas fotos, não aparece nos filmes, não aparece na imagem perfeita. Mas existe. E cresce. E quanto mais cresce, mais difícil fica esconder. E quando começou a aparecer, já não era mais possível ignorar. Porque naquele ponto, o sucesso já não era liberdade, era uma prisão. E sair dela não era tão simples quanto parecia. No começo, ainda havia pessoas ao redor. Ainda havia movimento. Ainda havia a sensação de que tudo estava acontecendo. Mas isso não durou. Porque, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Devagar.
quase imperceptível. Mas mudaram. Marilyn Monroe continuava cercada de gente, mas isso não significava companhia, porque presença não é a mesma coisa que conexão. E conexão era exatamente o que faltava. As relações começaram a ficar superficiais, instáveis, difíceis de manter. Porque quanto mais famosa ela se tornava, mais difícil era confiar. E quando você não confia, você se afasta, mesmo estando cercado. Mas isso ainda não era o pior. O pior veio quando o cansaço deixou de ser algo passageiro e virou constante. As gravações começaram a pesar, as cobranças aumentaram, os atrasos se tornaram frequentes e, pouco a pouco, o controle começou a escapar. Mas ninguém via isso, ou, pelo menos, ninguém queria ver, porque a imagem ainda funcionava, ainda vendia, ainda encantava. Isso era o suficiente, mas por dentro, não era. Porque quando você não consegue parar, o corpo encontra uma forma. E foi aí que começaram os escapes, remédios. Primeiro para dormir, depois para acordar, depois para continuar. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque você não percebe quando começa. E quando percebe, já não controla mais. Mas isso ainda não era o pior. O pior era o silêncio. Porque ninguém falava disso. Ninguém interrompia. Ninguém parava tudo. Porque parar significava prejuízo. E prejuízo não era uma opção. Então tudo continuou. Mesmo quando já não deveria. E isso cria um tipo de isolamento diferente. Um isolamento invisível, onde você está cercado, mas completamente sozinho. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica sair. Porque o mundo continua esperando, continua exigindo, continua olhando, mas ninguém vê o que realmente importa. E quando ninguém vê, você começa a desaparecer, mesmo ainda estando ali. No começo, ainda parecia controlável. Os atrasos eram explicados, os problemas minimizados, e tudo continuava funcionando. Mas isso não durou, porque com o tempo, ficou impossível esconder. Marilyn Monroe começou a perder o ritmo. Gravações interrompidas, faltas frequentes, dificuldades para continuar. E isso começou a gerar algo que não existia antes: desconfiança. Mas isso ainda não era o pior. O pior era que o sistema já não tinha mais paciência, porque enquanto ela ainda entregava resultado, tudo era tolerado. Mas quando começou a falhar, tudo mudou. A pressão aumentou, as cobranças ficaram mais diretas, e pela primeira vez, ela deixou de ser indispensável. E quando alguém deixa de ser indispensável, se torna substituível. Mas isso ainda não era o pior, porque nesse ponto, o problema já não era só profissional. Era pessoal, relacionamentos instáveis, conexões frágeis, pessoas que apareciam e desapareciam. E isso cria algo difícil de sustentar, porque quando tudo ao redor muda, você perde referência. E quando perde referência, perde estabilidade. Mas isso ainda não era o pior. O pior era o tempo, porque tudo começou a acontecer rápido demais. As mudanças, as decisões, as consequências. E isso cria uma sensação perigosa, a sensação de que você não está mais no controle, de que as coisas estão acontecendo sem você conseguir acompanhar. E quando isso acontece, o corpo reage. Mas a mente não acompanha, e isso gera caos. Mas isso ainda não era o pior. O pior foi quando o isolamento deixou de ser emocional e virou físico, momentos sozinha, longos, silenciosos, sem interrupção, sem distração. E é nesse tipo de ambiente que tudo se amplifica. Os pensamentos, as dúvidas, o cansaço, e quando não há ninguém ali, não há interrupção. Mas isso ainda não era o pior, porque havia algo acontecendo por trás. Conversas, decisões, movimentos que ela não controlava. E isso cria um tipo de insegurança ainda maior, porque não é só sobre o que você sente, é sobre o que você não sabe. E o que você não sabe pode ser pior. Mas isso ainda não era o pior.
O pior veio quando a rotina desapareceu completamente, sem horários definidos, sem estrutura, sem limite claro entre trabalho e vida. E isso destrói qualquer equilíbrio, porque o corpo precisa de ritmo, e sem ritmo, tudo começa a falhar. Mas isso ainda não era o pior, porque nesse ponto, já não havia mais como voltar ao início. Já não havia mais como simplesmente parar. Já não havia mais como sair, porque tudo estava conectado, tudo dependia dela, mas ao mesmo tempo ela já não conseguia sustentar aquilo. E esse é o tipo de situação que não termina bem, porque quando tudo depende de você e você já não consegue continuar, o sistema encontra outra forma. E o que aconteceu depois não deixou espaço para a recuperação. Naquela noite, nada parecia diferente demais, pelo menos não no começo. Marilyn Monroe estava em casa, sozinha, como em tantas outras noites. Havia ligações feitas horas antes, conversas aparentemente normais, nada que indicasse um fim imediato, nada que preparasse alguém para o que viria depois. Mas alguma coisa mudou, e foi rápido, rápido demais, porque em algum momento da madrugada, tudo parou, sem aviso, sem transição, sem explicação clara, e foi assim que encontraram ela, na cama, sem reação, sem resposta, sem tempo para corrigir. A versão oficial veio depois. Overdose. Simples, direto, encerrado. Mas nem todos aceitaram isso tão facilmente, porque alguns detalhes começaram a levantar dúvidas. O horário, as ligações, quem esteve em contato com ela, quem não esteve, e principalmente o que aconteceu nas horas finais, porque essas horas nunca foram completamente claras. Existem versões, relatos diferentes, pequenas inconsistências, coisas que isoladamente não parecem importantes, mas juntas criam outra leitura. E isso muda a forma como tudo é visto, porque quando uma história é realmente simples, ela não precisa de tantas versões. Mas naquele caso, precisou. E quanto mais se tentava organizar, por mais difícil ficava encaixar tudo perfeitamente. Isso não prova nada, mas também não encerra. E é exatamente isso que mantém a dúvida. Porque o que aconteceu naquela noite não terminou ali. Continuou. Nas perguntas, nas interpretações, nas versões que nunca chegaram a um ponto final. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, a história ainda não parece completamente resolvida. Depois daquela noite, veio o silêncio, não imediato, mas rápido o suficiente, porque primeiro veio a notícia, e ela se espalhou, rápido, quase instantaneamente. Marilyn Monroe estava morta, e isso, por si só, já era suficiente para parar tudo, mas não parou, porque logo depois da notícia vieram as versões. A explicação oficial foi simples: overdose, caso encerrado. Mas não foi assim que o mundo reagiu. Porque quanto maior a figura, mais difícil é aceitar um fim simples. E no caso dela, nada parecia simples. As perguntas começaram quase imediatamente. Sobre o horário, sobre quem esteve com ela, sobre o que aconteceu nas últimas horas. E essas perguntas não tiveram respostas claras. Algumas coisas não batiam, relatos diferentes, detalhes que mudavam dependendo de quem falava. E isso foi o suficiente, porque quando não existe uma versão sólida, o espaço é ocupado por dúvida, e a dúvida cresce rápido. Mas isso não ficou apenas nas conversas. A mídia entrou, e quando a mídia entra, a história muda. Ela deixa de ser apenas um fato e vira narrativa. E narrativas não seguem uma única direção. Alguns aceitaram a versão oficial. Outros começaram a questionar. E quanto mais questionavam, mais versões surgiam. Acidente, erro, pressão, conspiração, nada comprovado, mas também nada completamente descartado. E isso cria algo muito específico, um caso que nunca se fecha. Porque não é sobre ter respostas, é sobre não conseguir confiar completamente nelas. Mas isso ainda foi além, porque o impacto não ficou apenas no momento, ele continuou. Por anos.
décadas. A imagem dela não desapareceu, não foi esquecida. Muito pelo contrário, cresceu. Se tornou maior depois da morte do que era antes. E isso muda tudo. Porque quando alguém cresce depois de morrer, a história não termina. Ela se transforma. E no caso dela, se transformou em algo impossível de controlar. Porque agora, não era mais sobre quem ela foi. Era sobre o que as pessoas acreditam que aconteceu. E quando uma história chega nesse ponto, ela nunca volta a ser simples. Com o tempo, a versão oficial permaneceu, nunca mudou, nunca foi oficialmente contestada, mas também nunca foi totalmente aceita, porque algumas perguntas simplesmente não desapareceram. Marilyn Monroe morreu, isso ninguém discute, mas como? É outra história, e essa história nunca ficou completamente clara. Com o passar dos anos, novas informações começaram a surgir. Relatos, entrevistas, pessoas que estavam próximas e começaram a falar. Algumas versões pareciam fazer sentido, outras complicavam ainda mais. E isso criou algo difícil de controlar. Porque quanto mais versões existem, menos sólida se torna qualquer uma delas. E isso muda tudo, porque o caso deixa de ser sobre o que aconteceu e passa a ser sobre o que pode ter acontecido. Mas isso não é só curiosidade, é algo mais profundo. Porque quando uma história não se fecha, ela continua, mesmo sem respostas, mesmo sem provas, mesmo sem conclusão. E no caso dela, isso nunca parou. Décadas depois, o nome ainda aparece. As perguntas ainda surgem, as teorias ainda existem. E isso diz muito, porque histórias simples terminam, mas histórias que deixam espaço permanecem. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar. Não é que a verdade não exista, é que ela nunca foi suficiente para encerrar tudo. E quando isso acontece, a dúvida vence. A notícia não parou em Hollywood. Ela atravessou tudo. Rádio, jornais, pessoas, e em pouco tempo, o mundo inteiro já sabia. Marilyn Monroe estava morta. Mas o impacto não foi apenas pela morte. Foi pela forma, porque não parecia compatível. A imagem que o mundo tinha não combinava com o fim que recebeu. E isso criou um choque, um desconforto, porque quando alguém tão grande termina de forma tão simples, algo não encaixa. E quando não encaixa, as pessoas tentam ajustar. Mas isso não ficou só na reação inicial, porque o que veio depois foi ainda mais forte. A imagem dela não desapareceu, não perdeu força, não ficou para trás. Ela cresceu, se espalhou, se transformou e passou a existir de uma forma diferente, mais simbólica, mais intensa, mais distante da realidade. Mas isso tem um efeito, porque quanto mais simbólica uma pessoa se torna, menos importa o que realmente aconteceu e mais importa o que as pessoas acreditam. E no caso dela, isso saiu completamente do controle. Ela virou referência, ícone, mistério, e tudo ao mesmo tempo. Mas isso ainda traz outra questão, porque quando alguém se torna maior depois da morte, o fim deixa de ser fim e vira ponto de partida. E talvez seja por isso que até hoje a história não terminou. Com o tempo, o que ficou não foi apenas a imagem, foi a versão dela que o mundo escolheu lembrar. Mas isso nunca foi tudo, porque antes de existir o ícone, existia uma pessoa. Marilyn Monroe não começou como símbolo. Ela não nasceu sendo desejada. Ela não cresceu sendo vista. E talvez seja exatamente por isso que passou a vida tentando compensar. Mas o problema de tentar compensar algo que começou muito antes é que isso nunca termina, porque não é sobre alcançar, é sobre preencher. E algumas coisas não se preenchem assim, mesmo quando tudo parece completo por fora, mesmo quando tudo parece perfeito. Mas isso nunca foi visível, porque o que o público via era apenas o resultado final, a imagem, a construção, a versão que funcionava. E isso cria uma desconexão entre o que existe e o que é mostrado. E com o tempo, essa diferença cresce, porque quanto mais a imagem se fortalece,
mais difícil fica sustentar o que está por trás. Mas isso ainda traz outra questão. Porque depois que tudo termina, a reconstrução não acontece para quem foi. Acontece para quem ficou. E o que ficou não foi a pessoa completa. Foram fragmentos, momentos, cenas, imagens específicas, escolhidas, repetidas e transformadas em algo maior, mas incompleto. Porque nenhuma imagem carrega tudo e nenhuma memória explica totalmente alguém. E talvez seja por isso que ainda existe essa sensação de que algo ficou faltando, de que algo nunca foi completamente entendido. E talvez nunca seja. Com o tempo, ficou claro que não era só sobre ela. Outras histórias começaram a aparecer, outros nomes, outras trajetórias, mas com algo em comum, o mesmo padrão: ascensão rápida, exposição intensa, pressão constante e, no final, queda. Marilyn Monroe não foi a única. Ela foi uma das mais visíveis, mas não a única, porque o sistema não muda para cada pessoa. As pessoas entram e o sistema continua igual. E isso explica muita coisa, porque quando você olha de fora, parece individual, parece escolha, parece decisão. Mas quando você vê repetido, deixa de parecer coincidência e passa a parecer padrão. Mas isso ainda traz uma questão mais difícil, porque se é um padrão, então não é sobre uma pessoa, é sobre o ambiente. E ambientes assim não quebram de uma vez. Eles desgastam, aos poucos, de forma silenciosa, até que o resultado aparece, e quando aparece, parece repentino, mas não é. E talvez seja por isso que histórias como essa continuam acontecendo. Porque o que muda são os nomes, mas o processo continua o mesmo. No final, essa história nunca foi só sobre fama, nunca foi só sobre sucesso e nem sobre queda. Foi sobre algo mais difícil de enxergar: a diferença entre ser visto e ser realmente percebido. Marilyn Monroe era vista por todos, mas isso não significava que alguém realmente entendia o que estava acontecendo. E talvez seja esse o ponto mais desconfortável, porque parece suficiente. Parece que atenção resolve, que reconhecimento preenche, mas não preenche, porque atenção não é conexão e presença não é cuidado. E quando essas coisas se confundem, o problema cresce sem ser percebido. Mas isso não acontece só com pessoas como ela. Acontece em menor escala, de forma mais silenciosa, mais comum. E talvez seja por isso que essa história incomoda tanto, porque ela não está tão distante quanto parece. Porque no fundo, todo mundo já sentiu em algum nível a diferença entre estar cercado e ainda assim estar sozinho. E quando isso acontece, nem sempre é visível, nem sempre é dito, mas existe e continua existindo, mesmo quando tudo parece certo por fora. E talvez seja por isso que essa história nunca desaparece. Porque ela não é apenas sobre o que aconteceu com ela, é sobre algo que continua acontecendo. Então a pergunta não é mais o que aconteceu com ela. A pergunta é outra, muito mais difícil. Se você estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Aceitaria a imagem que o mundo criou? Ou tentaria ser algo além disso, mesmo sabendo o preço? Porque no final, não é só sobre fama, é sobre até onde alguém consegue sustentar algo que não é completamente real. Marilyn Monroe não foi destruída em um único momento, foi algo gradual, silencioso, quase invisível. E isso é o mais perigoso, porque quando você percebe, já está acontecendo. E talvez seja por isso que essa história nunca termina. Porque enquanto existir alguém disposto a perguntar, ela continua. E a próxima história mostra que isso não foi um caso isolado.